Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando para evitar a contaminação por esse vírus que veio assolar não só o Brasil, mas também praticamente o mundo todo. É um vírus que veio para mudar a nossa rotina e vai marcar, certamente, o ano de 2020 como um ano ímpar na história da humanidade. Ok? Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Joel de Freitas, mestre em Direito da Sociedade da Informação, especialista em Direito Militar, Direito Previdenciário e Ciências Criminais. Lecionei em outras faculdades aqui em Mato Grosso, também em universidades em São Paulo, em cursos de pós-graduação e graduação e cursos preparatórios. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria aqui de externar o meu agradecimento e a minha honra em ter sido convidado para participar desse evento este levado a cabo nessa situação, neste contexto de isolamento, um evento que poderia normalmente ocorreria de forma presencial, mas que esses alunos, que esses acadêmicos tiveram um passo à frente, ousaram e lançaram esse curso, esse evento que tenho muita certeza vai agregar muito valor na vida de todos aqueles que se propuserem a assistir. Eu acompanhei algumas das palestras que foram verificadas e percebi que o conteúdo é bem interessante e vai agregar muito valor à nossa vida acadêmica. Então, esse evento, primeira semana jurídica online de Marcelândia, aplicação da teoria à prática. O tema do evento por si só é relevante, uma vez que para todo aquele que estuda direito, para todo aquele que se debruça ao estudo do direito, nada mais importante de que ver o que ele aprende na teoria, em sala de aula, no seu dia a dia, na vida profissional. Porque se o direito estiver desregulado da realidade, ele se perde. Então, o direito positivo, que só conste em páginas de livros, que só conste em sala de aula e não se faça valer na vida prática, ele perde o seu sentido. Tá certo? Então, a aplicação da teoria à prática é muito importante. Você saber aquilo que você aprendeu em sala de aula, como aquilo efetivamente surte um efeito, modifica a vida social. O tema era livre, então o tema que eu me propus a conversar com vocês, é um bate-papo, são os arranjos familiares no sistema educacional disruptivo, direito à educação e ideologia de gênero. Embora pareça um tema um tanto quanto rebuscado, não se trata de nada rebuscado. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas que por vezes passa despercebido. Então, esse tópico que eu mencionei abarcará fundamentalmente 4 aspectos, 4 pontos. O primeiro deles será a educação, o segundo, a família, o terceiro, o direito de informar e de ser informado, e por fim, nós vamos falar da ideologia de gênero. Essa palavra tem trazido muita discussão, tem sido objeto de muitas discussões, e por vezes discussões até mesmo sem fundamento. Esses 4 aspectos, eles se somam dentro daquilo que foi proposto para a nossa conversa. É como o sistema educacional, que se mostra ou se pretende ou tem como fundamento dar um processo de formação contínuo e que permita uma formação inicial que acompanhe o estudante, que acompanhe aquele que ingressou desde o ensino infantil e vai prosseguir ao longo de uma jornada por anos a fio estudando. Então ele tem que ter uma formação que permita que desde o início ele já tenha contato ou saiba que aquilo ali se aplica na realidade. Então, dentro deste contexto, não tem como deixar de ser partir de alguns fundamentos legais. Não tem como nós trabalharmos com qualquer tema do direito que se não for mencionado a questão do fundamento legal. Tá certo? Não tem como falar do assunto direito sem mexer com o fundamento legal. Então, via de regra, basicamente, o nosso bate-papo, a nossa conversa, vai ser premiado pela Constituição Federal vigente e também a anterior, tá? O Código Civil, a mesma coisa, decisões do STJ e também
do STF, do TSE, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação Básica, também, dentre outras leis esparsas, e que acabam por atingir aquilo que será objeto do nosso texto, da nossa conversa, ok? Então, a fundamentação legal deve permear toda e qualquer discussão jurídica para que não se torne apenas uma mera discussão. Então, nós, sempre que vamos trazer algum ponto para ser discutido, nós temos que buscar o que, onde está escrito, por que se aplica, por que não se aplica, quais as formas que isso se desenvolve. Ok? Então, os aspectos educação, família, direito de informar e de ser informado e também a questão da ideologia de gênero serão abordadas. Não tem como falarmos em educação, que é o nosso primeiro elemento, sem antes nós falarmos da previsão legal elevada à categoria de Constituição, a categoria constitucional, que consta do artigo 205 da Constituição Federal, que preconiza a educação como sendo um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, nós temos aqui que os responsáveis pela educação, nesse sentido aqui a educação formal, não pesa sobre uma única pessoa. Então, é um direito de todos, porém, é dever do Estado e da família. Tanto é que se um pai, se uma mãe não controlar a frequência do seu filho à escola, pode sofrer até uma sanção penal, tá certo? E mais que isso, não vai acontecer somente com a participação do pai, ou dos pais, melhor dizendo, da família e do Estado, mas também com a colaboração de toda a sociedade. E o que é mais importante, qual é a finalidade? Qual é o fim dessa educação? Então, o próprio artigo, na sua parte final, deixa bem claro que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Olha o termo, pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e também a sua qualificação profissional. Então, nós temos que a educação embora seja um direito de todos, a sociedade também deve colaborar. A família deve colaborar. O Estado, mais que nunca, deve ser o agente que promove essa educação, em todos os níveis, ok? Agora, se é um dever da família também, então a família tem que zelar pelo processo educativo formal. Agora, a família é mais um outro conceito que nós vamos trabalhar. Mas, inicialmente, cabe nós pensarmos um pouco na questão da família. O que é a família? De onde ela surge? Qual o papel da família na sociedade? Para que a família foi formada? Qual o peso dessa instituição chamada família? E, nesse contexto, eu pergunto a vocês, essa figura, ela retrata qual tipo de família? Se nós fôssemos falar juridicamente, qual seria o nome dado a esse arranjo familiar composto por um pai e uma mãe e a sua prole, ou seja, os filhos. Então, num contexto legal, num contexto formal, qual seria a designação para esse arranjo familiar representado por essa imagem que está sendo mostrada agora? Algum de vocês poderiam relembrar essa questão? Qual é o tipo de família que nós estamos falando? Beleza? É simples. Esse tipo de família é conhecido como família tradicional ou família nuclear. Então, família tradicional ou família nuclear é aquela família composta por pai, mãe e a prole. Tá certo? Essa é a família mais tradicional que nós temos. Possivelmente, grande parte dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós conhecem essa família como, no sentido que eles imaginam, a verdadeira forma de uma família, tá certo? A verdadeira forma de uma família. Contudo, nós vamos perceber que essa questão dos arranjos familiares, eles foram se modificando, eles foram
tomando novas formas. E isso será objeto da nossa conversa, ok? Será objeto do nosso bate-papo aqui, tá certo? Então, nós verificamos o direito à educação, que é o direito de todos, dever da família e do Estado, e será fornecida também com a participação da sociedade, e tem como fim primordial preparar o aluno para a vida, a criança, o estudante, para a vida pessoal e profissional. E tivemos um contato também da primeira figura que demonstra a família mais comum, conhecida como família tradicional, ok? Agora, com relação ainda à educação, nós temos um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, BNCC, foi muito discutido em 2018, 2019 e nos anos anteriores também, e que, como o nome já diz, traz a base comum de todo o ensino brasileiro, do município, do Estado, do Distrito Federal e também dos institutos federais de ensino que pertencem à União. Ok? Então, além da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, nós temos essa BNCC. Qual é o papel dessa BNCC? A BNCC, ela mostra, ela representa uma série de variáveis que serão aplicadas dentro da formação do acadêmico, do estudante, do aluno, desde a educação infantil até o ensino fundamental e médio, tá certo? Dentre essas competências, quem já teve curiosidade, ou quem tem curiosidade, isso está disponível na rede mundial de computadores, é só você colocar no Google a BNCC, são milhares e milhares de páginas, então cada um vai olhar aquilo que interessa, mas é interessante. Aqueles professores que atuam no ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, conhecem bem esse tema. Isso aí está sendo objeto de cursos em escolas, de como se utilizar, de como aplicar, de como efetivamente fazer com que todo o território nacional tenha o mínimo comum para ser aplicado nas escolas. E depois o município, o Estado ou o Distrito Federal, eles vêm complementando naquilo que forem de sua competência, ok? Como exemplo, só para dar uma ilustrada, nós temos aqui uma parte da BNCC que traz algumas competências, dentre elas, voltada aqui para os alunos do primeiro ano de ciências, nós temos ali as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, na unidade temática, nós temos ali vida e evolução. O que você vai estudar nessa vida e evolução? Vai ser estudado o corpo humano e o respeito à diversidade. Olha que interessante. O que diversidade tem a ver com a questão de gênero? Tem tudo a ver. Então, olha só. Primeiro ano, aula de ciências, a BNCC traz as competências e dentre as competências nós temos vida e evolução, corpo humano, respeito à diversidade. Dentro dessa unidade temática, desses objetos de conhecimento, quais são as habilidades que devem ser tratadas, cuidadas, aprimoradas? Então nós temos um código, esse código aqui vai definir se é educação infantil, é faixa etária, tá certo? Qual é o nível de estudo. Então quem está atuando naquela área sabe bem, quem estuda com crianças, quem estuda no ensino médio fundamental, sabe bem o que significa, né? Então, esse EI menorzinho ali, esse EI, normalmente, ali está o EF, é o EI, você entende como educação infantil. O número 02 vai dizer a faixa etária da criança, ok? O TS vai trazer ali a questão da competência que vai ser tratada, o campo de experiência, e o último conjunto de número trata da questão da habilidade que está sendo mexida dentro, ou aprimorada, dentro também do grupo de faixa etária. Isso aqui é só para mostrar, não tem tanta aplicabilidade no nosso momento atual, mas sim, principalmente,
naqueles alunos que estudam e para os professores que trabalham com ensino fundamental e médio. Então, nós temos esses requisitos a serem observados. Nós não é simplesmente chegar, preparar qualquer tipo de aula e passar para aqueles alunos, de forma alguma. Assim como nós temos no curso superior um planejamento, um plano de aula, um plano de curso, esse poderia ser chamado como um plano de curso da educação básica e fundamental. Então, já no início, no primeiro ano, quando o aluninho ele tem contato com ciências, ele vai mexer com o corpo humano e sua evolução, e dentro desse contexto vai descobrir quais são as finalidades. E, como nós falamos, tem ali a questão da diversidade, que já foi também verificada, tá? Verificada como uma competência a ser adotada. Nós temos também, entre os documentos, nós temos, dentre os documentos que são utilizados para a educação, nós podemos citar uma série de outros, como também as diretrizes curriculares da educação infantil. Olha que interessante. Essas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ela define como o aluno, como o estudante, como um sujeito histórico e de direitos. Olha que interessante que nós temos. Diretrizes curriculares da educação infantil. Lá no início da jornada acadêmica. Então, em tenra idade, as diretrizes já dizem que a criança, o aluno, é um sujeito histórico e de direitos. E complementa que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então não é algo simples de só chegar na escola e brincar. Até mesmo brincar tem o seu papel. Até mesmo o brincar, ele tem uma competência a ser desenvolvida. Então isso é interessante também. Nós temos que ter em mente que, mesmo exercendo a brincadeira, mesmo fazendo essas atividades, certamente tudo isso tem como principal objetivo inserir o aluno, inserir o estudante, a criança nesse momento, num contexto coletivo, num contexto de mundo, num contexto de realidade que muitas vezes não é vivido dentro do seu ambiente de família. Nós vamos perceber depois, como nós tratarmos um pouquinho mais de família, que será o ponto um pouco mais extenso da nossa conversa, mas que muitas das coisas que se vivencia na escola não se consegue ou não se vivencia devido às correrias, devido a diversos fatores dentro do ambiente familiar. E nós estamos presenciando muito isso, o que está acontecendo atualmente, em que os pais estão sendo responsáveis ali pelo acompanhamento mais de perto, mais próximo, das aulas que estão sendo ministradas à distância, pelo computador, o material impresso, aos seus filhos. As escolas estaduais e municipais, além de algumas universidades, passaram a adotar esse sistema. E alguns pais, eu tenho conversado com alguns pais, eles estão sentindo o peso, a responsabilidade. Ele fala, poxa, eu não sabia o quanto o professor ou a professora sofre com essa criança. Eu tenho um filho em casa e é difícil. Imagina um professor ou uma professora com 15, 20 crianças em sala de aula. O que essa pessoa não passa, tá? Aí nós vamos pensar, essa preocupação com a educação, seja da educação infantil, seja do ensino médio até superior, essa preocupação é uma preocupação que se resume tão somente à sociedade brasileira? Muito pelo contrário, não é assim, tá bom? Nós temos um documento conhecido como Padrões para a Educação Sexual na Europa, foi produzida pela Organização Mundial da Saúde e tem vários idiomas. No idioma que estava disponível para consulta era o idioma espanhol.
e que diz o seguinte, olha que interessante, né? Padrões para a educação sexual na Europa, considerando a educação sexual como um conteúdo pertencente à formação educacional. Então, o que diz esse padrão sexual, esses padrões, melhor dizendo, né, para a educação sexual na Europa? Né? A sexualidade é uma parte central do ser humano. Todas as pessoas, desde que nascem, são seres sexuados e têm a potencialidade ou a possibilidade de desenvolver sua sexualidade de uma ou outra forma, tá certo? A educação sexual ajuda a preparar a juventude para a vida em geral, especialmente para construir e manter relações satisfatórias que contribuam a desenvolver de maneira positiva a personalidade e a autoestima. Olha que interessante. Nós já vimos aqui, com relação ao início da nossa fala, quando nós mencionamos a questão da diversidade. Nós mexemos lá com a questão da diversidade. Nós falamos da questão da educação infantil do primeiro ano, de ciências, quando o aluno passa a conhecer o corpo e a sua evolução. Tá? Quais são, o que faz, quais são as partes do corpo e quais as distinções que existem no corpo. Tá ok? Deixando bem claro, não se trata aqui de questões meramente sem fundamento, sem finalidade. O processo de educação, ele é um processo longo, é um processo de construção. Então, dentro desse processo de construção, são diversas variáveis que deverão ser enfrentadas, cada um no seu tempo, cada um ao seu modo. Agora, o que não pode ser é colocado de lado, o que não pode ser é deixada ou renegada a um segundo plano. Ok? Então, nós falamos de diversidade, falamos da questão da responsabilidade da educação, tivemos uma ideia ali da família tradicional ou família nuclear, e falamos da questão da diversidade e também do elementozinho da educação, que é a questão da educação sexual. Então, dentro da educação, nós temos esse conteúdo, quando se trata de corpo humano, quando se trata de diversidade, que vai ser abordado, como nós vimos agora, desde o início da jornada de estudo da criança. Então, já no primeiro ano, nós temos isso aí, tá certo? E depois vai se repetindo ao longo dos anos, tá certo? Agora, isso aí é um assunto, nossa, é um assunto ruim, é um assunto que nem todo mundo está preparado para falar, é um assunto pesado, é um assunto que causa ainda muita discussão, sim, verdade. Agora, não é porque é um assunto penoso, que é um assunto difícil, que é um assunto que poucas pessoas conseguem conversar, até mesmo dentro da família, mesmo nos dias de hoje, quem são os pais que efetivamente conversam sobre determinados temas, determinados assuntos com seus filhos e suas filhas? Quem é que faz isso? Será que todos os pais, todas as mães se sentem aptas? Será que elas tiveram essa conversa com seus pais, com suas mães? Será que as suas mães, os seus avós tiveram essas conversas com os seus bisavós? Eu acredito que não. Por incrível que pareça, isso não acontece, não é tão simples assim. Parece que é um peso, ok? Agora, para não dizer que é um assunto novo, que é algo que está sendo tomado agora, conhecimento agora, nós vamos voltar um pouquinho na história e ver o que o psicanalista, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, falava a respeito do desenvolvimento psicossexual do ser humano. Então, Freud, ele cuida, ele trata de fases do desenvolvimento psicossexual humano. Então, segundo Freud, considerado o pai da psicanálise, as crianças passam por 5 fases de desenvolvimento. Então, primeira fase é a fase oral. Segunda fase é a fase anal. Terceira fase é a fase fálica. Quarta fase, período de latência, dos 5 anos e vai até a puberdade. E, finalmente, a fase genital, da puberdade e a vida adulta. Tá? É só para mostrar
que essa questão sexual, essa questão do prazer sexual, não é algo tão pecaminoso, não é algo assim tão odiável, não é algo fora do comum. Muito pelo contrário, é algo comum ao ser humano, é algo comum à vida humana, e não só à vida humana, até mesmo aos animais. Então, e ele explica, né, cada fase dessa aqui. Por exemplo, a fase oral é aquela fase em que o bebê ele se apega muito no seio da mãe. Então, ele sente um prazer, não é só do alimento, mas também no prazer, no toque que ele tem com a sua boca no seio materno. Tá certo? Então, essa é uma primeira fase, o prazer sentido pela boca. Né? E o primeiro contato com o seio da mãe. Então, segundo Freud ainda, a segunda fase é a fase anal. E essa fase é uma fase complicada, né? Que a criança pode, tanto através do seu comportamento, ela pode tanto se reprimir ou ela pode se liberar com mais rapidez, no sentido de que, né, se ela se reprimir, ela vai prender o intestino, vai ter problema intestinal. E isso aí pode ser podemos dizer, fazendo birra, aquelas brincadeiras que não quer, que quer, que não quer, então ela consegue fazer isso. É uma fase retensiva, ou também ela pode evacuar demais, tá? Por questões emocionais. Então, mesmo nessa hora, ela vai ter uma satisfação. Né? Quem conhece, quem trabalha com essa criança na fase dessa idade, vai perceber que é comum a criança brincar com as suas próprias fezes. Então é algo, quando está com uma dor de barriga, quando ela vai evacuar, é algo prazeroso. Então ela sente prazer, ok? Aí quando chega na próxima fase, dos 3 aos 5 anos, a fase fálica, é nessa fase que pode acontecer o chamado complexo de Édipo ou complexo de Electra. Né? Édipo era o menino que se apaixonou pela mãe. E Electra é o sentido contrário, é a menina, né, que ela concorre tanto com a mãe que acaba se apaixonando pelo pai. Então ela chega até a pensar, imaginar em destruir a sua mãe para ficar com o seu pai. Então, aquelas coisas simples, né, de um menino que dorme o tempo todo com os pais, ou naquela situação que o relacionamento acabou e mora pai com filho, ou filho com mãe, e aqui o menino se desenvolve sempre dormindo com a mãe. Tá? Isso pode, né, não vai dizer que acontece, pode gerar esse complexo de Édipo ou complexo de Electra. Ok? A fase seguinte é aquela fase do nojinho. Né? Quem não passou por isso? Sabe aquela criança? Aquela criança de 5 anos até 11, ali, 12, vai depender da puberdade quando ela chega. Mas é interessante. As crianças falam que acham bonitinho, bonitinho e tal, mas quando falam em tocar, em alguma coisa de beijar, nossa, que nojo, que nojo, que nojo. Então é chamado período da latência. Até que o primeiro beijo acontece, até que o primeiro relacionamento acontece, deveria acontecer muito tempo depois, tá? Mas nessa fase, no geral, é chamada fase da latência. E finalmente, nós temos a fase genital, que aí sim, o prazer ele se reflete pelos órgãos genitais masculinos ou feminino, via de regra, que vai da puberdade e acompanha o ser humano pela vida adulta afora. Agora, olha que interessante. Desde 1 ano de idade, né, é comum, às vezes, pai, mãe, quem é mãe, vai trocar o filhinho e vai ver que ele teve uma ereção quando começa a ser tocado. Tá? É uma reação natural ao toque, é uma reação natural ao contato. Não tem nada de pecado nisso, não tem nada de estranho, não tem nada de ruim. Daí aquela situação, não faz isso, que é feio, não faz isso, que é pecado, não faz isso, que não sei o quê. Isso pode gerar um problema sério para a criança e vai se refletir pela vida adulta da criança. É interessante isso aí. Aquilo que você congela, aquilo que você inibe, acaba se tornando um problema futuro. Então, olha que interessante. A BNCC fala de conhecer o corpo. Menino,
que tem, menina, o que tem, o que tem no seu corpo, o que um tem, o que o outro tem, qual a finalidade disso, né? Como que isso é discutido em sala, como que diz, a Constituição diz que é um direito de todos, a educação é um complexo de elementos que a compõem. Dentre esse complexo de elementos, nós temos a questão, invariavelmente, da sexualidade. Dentro desse contexto, nós estamos agora tendo muita discussão com relação a ideologias de gêneros. Então, é um conjunto de situações que acabam por trazer alguns questionamentos, podemos assim dizer, problemas para a escola, problemas para o professor, problemas para até mesmo para a sociedade, que não enfrenta essa situação da forma como deveria enfrentar. Então, às vezes, nós fugimos do problema, às vezes, nós fugimos de enfrentar aquela situação, porque o pensamento foi o contrário daquilo que se pensava, que se imaginava. Né? A gente leva tudo para o lado mais negativo, para um lado pejorativo. Daí vem uma outra questão, né? Que se trata do direito de informar. Direito de informar, de ser informado. Mas não é só informar e ser informado. Nós temos que distinguir uma coisa de outra. Nós temos que distinguir o que é isso, né? O que é informação, o que é conhecimento. E mais, nós podemos agregar mais um tijolinho no sentido de identificar, por exemplo, o que é sabedoria. Então não é simplesmente nós achamos que informação é conhecimento. Nem sempre. Tá? Nós somos bombardeados o tempo todo por informações sem qualquer fundamento de veracidade, de importância, de relevância. 24 horas por dia nós recebemos informações de todos os lados. Só que essas informações podem não se revestir de algo importante. Tá ok? Então nós temos que entender que são diferentes. Né? Nós temos que entender que cada um desses termos tem uma significação diferente. Então, informação nada mais é que um conjunto de dados trabalhados. Então, nós temos uma informação anterior. O que são dados? O que são dados? Por exemplo, em uma pesquisa eleitoral, você vai sair para procurar quantas pessoas moram no bairro X, qual a idade, vai votar em quem. Então, você vai pegando dados. Depois que você junta esses dados, depois que você trabalha esses dados, você gera uma informação. Qual que é a informação? Na zona sul de tal cidade, a tendência é o povo majoritariamente votar no candidato X. Então é mais ou menos por aí. Você obteve dados, trabalhou esses dados, transformou numa informação. Beleza. Uma vez tida a informação, ela por si só não é conhecimento. Então, como que essa informação se transforma num conhecimento? Então, a informação ela vai se tornar conhecimento quando ela é aplicada, quando ela tem uma aplicabilidade com resultado efetivo. Tá, okay? É aquilo que nós falamos da legislação. O que adianta você estudar direito só na base teórica, sem saber para que aquilo serve na vida real? Então, isso aqui é uma informação interessante, é um ponto interessante da nossa conversa, que distingue bem e faz pensar também. Né? Peraí, eu estou indo para a faculdade para quê? Para obter informação ou para obter conhecimento? E mais, a partir do momento que eu coletei dados, que eu obtive informação, que eu transformei em conhecimento, será que eu tenho sabedoria para utilizar esse conhecimento? Vamos colocar um exemplo, a bomba atômica. Olha só, a pessoa que criou as ferramentas que possibilitaram a bomba atômica, ela não criou aquilo ali efetivamente para se tornar uma bomba atômica. Criou para se tornar uma energia. Alguém foi e pegou essa informação e utilizou de uma maneira diversa daquela que se pretendia anteriormente. Então aí entra a questão da sabedoria daquilo que você
obteve como conhecimento. Então, você juntou os dados, você trabalhou os dados, transformou numa informação, essa informação produziu o resultado, tá certo? Mas a sabedoria é em como você vai utilizar esses dados. Isso é bem interessante. Como você vai utilizar esses dados. E, a título até para descontrair um pouquinho, fica aqui um exemplo do que seria conhecimento e o que seria sabedoria, de conhecimento e sabedoria. É bem interessante isso aqui. Conhecimento é saber que um tomate é fruta, beleza? O tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não deve usar um tomate em uma salada de frutas, beleza? Então, é por aí que nós temos a situação. Então, o tomate, todo mundo sabe que o tomate é uma fruta. Mas, sabendo que o tomate é fruta, você não vai, só por isso, colocá-lo dentro de uma salada de fruta. Essa é a sabedoria. Eu tive um dado, transformei em informação e vou ter o cuidado de não utilizá-lo de maneira errada. Tá certo? Não que estejam impedidos de fazer isso, né? Não estejam impedidos de colocar o tomate. Mas, em regra, o tomate não é uma fruta que você coloque dentro de uma salada de fruta. Tá certo? Agora, nós tivemos a noção de informação, tivemos a noção de educação, tivemos a noção básica de família, ideologia. Ideologia não, nós falamos um pouquinho sobre diversidade, falamos da questão da informação, do conhecimento e da sabedoria. Tudo está linkado. Se o seu aluno, se a criança vai para a escola, ele tem o direito de ser informado. Nós temos o direito de ser informados. E alguns órgãos têm o direito de informar. Tá ok? Mas dentro desse contexto da educação sexual, da forma como existe e é pregada na escola, surge essa discussão chamada ideologia de gênero. Tá certo? Só que essa discussão sobre ideologia de gênero acabou por ser assim algo pejorativo. A ideologia de gênero, ela vem no sentido pejorativo. Ela vem no sentido como, por exemplo, meu filho vai para a escola para ensinar a ser homossexual. A minha filha vai para a escola e na escola vou ensinar ela a ter relação sexual. Meu filho vai para a escola e vou ensinar ele a fazer coisa errada. Não é esse contexto que nós temos que pensar. Nós estamos já bem avançados, tá certo? Embora estejamos avançados, muita coisa não é falada dentro de casa, muita coisa não se discute. E procura-se, dentro da BNCC, dentro da LDB, distribuir essas discussões nos livros escolares, tá certo? Então, daí que vem essa questão. Mas, quando chega nesse ponto, com relação à questão da ideologia de gênero, começa muita discussão com respeito a isso, mas o que é ideologia de gênero? Como que surge isso aí? É tão pejorativo? É isso que nós temos que pensar. Mas antes de nós falarmos a respeito disso aí, efetivamente, é uma informação que acredito não seja conhecimento de muitas pessoas. Até a quinta semana, você que é menina, eu que sou menino, os meninos que estão assistindo, as meninas que estão assistindo, pensem que até a quinta semana gestacional das nossas mães, nós éramos assexuados, ou seja, nós não possuímos qualquer sexo. Nós não éramos do sexo masculino, porque não tínhamos órgão genital masculino, e não éramos femininos, porque não tínhamos os órgãos genitais femininos. Então, somente a partir da sexta semana é que as gônadas começam a se diferenciar. Tá? Se houver desenvolvimento de ovários, eles secretarão de secreção predominantemente estrogênio. Se forem testículos, a produção predominantemente será testosterona. O que não quer dizer que o homem não produza estrogênio e que a mulher não produza testosterona. Tá? Produz sim, numa situação normal, mas vai produzir de maneira bem mais reduzida.
desde que não tenha algum distúrbio. Então, olha que interessante. Nós falamos de discussão de gênero, nós falamos de ideologia de gênero, mas até a 5ª semana dentro da barriga das nossas mães, nós não tínhamos um sexo definido. Certo? Olha que interessante. Então, até a 5ª semana, nós éramos seres assexuados. Nós não tínhamos um sexo definido, ok? Pelo menos o sexo de nascimento. Tá? Então, existe essa informação. Nós não temos essa... Não nascemos já... nós nascemos com a definição ou com o sexo definido. Não. Nós, até a 5ª semana, nós permanecemos sem definição sexual. Então, posteriormente, caso não haja nenhum distúrbio, nós vamos sim sentir ou demonstrar qual o sexo que vai prosseguir dali em diante, tá ok? Agora, ideologia de gênero, beleza, gênero, masculino, feminino, em regra, tá certo? Até isso está mudando, mas em regra, masculino e feminino, tá certo? Tá, mas o que é ideologia? Tá, lembra de ideologia? Alguém já estudou Marx? Alguém já estudou a ideologia de Marx? É isso. O que é ideologia? O que é ideologia? Até uma música do Cazuza que tinha um determinado momento que ele dizia, precisa de uma ideologia para viver. Então, o que é ideologia? Conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Exemplo, a ideologia capitalista, a ideologia do comunismo. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. Então, a ideologia é um conjunto de ideias de um determinado grupo voltados para alguma área específica, tá certo? Específica. Quando você fala ideologia de gênero, é a questão o quê? Um grupo de pessoas discutindo, aí vem o pulo do gato, discutindo, aí não dá para saber se é bom ou ruim, esta questão de gênero. O que pode ser feito e o que não pode ser falado. O que pode ser falado e o que não pode ser falado dentro das escolas a respeito da questão sexual, masculino ou feminino. Lembrando, o contexto sexual não é só pejorativo, muito pelo contrário, tá certo? Nós temos, parece que o Brasil é considerado um país aberto, um país do povo quente, mas quando chega nessa parte de conversa de sexo, ele se fecha um pouco, é bem mais retraído. Tá? E vê sempre um lado pejorativo, mas tem uma razão de ser, tá certo? Tem uma razão de ser e nós vamos perceber isso aí. Então, o que acontece? Houve, não é de agora, houveram algumas discussões com relação à ideologia. E essas discussões, algumas leis municipais, estaduais, etc., acabam indo parar na mesa do STF. Lembrando, qual é o papel do STF? Guardião da Constituição da República. Então, toda vez que alguma afronta a Constituição, o STF é chamado a se manifestar a respeito. Então, em 2018, o STF, ao julgar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 526, o ministro Toffoli se manifestou no seguinte sentido: olha bem, é medida grave que atinge diretamente o cotidiano dos alunos e professores da rede municipal de ensino, com consequências evidentemente danosas ante a submissão em tenra idade a proibições que suprimem parte indispensável do seu direito de saber. Olha que interessante, aquilo que nós falamos antes, aquilo que nós falamos inicialmente, o direito de informar e o direito de ser informado. O direito de informar e o direito de ser informado, tá certo? Foi analisando uma lei que proibia a discussão de gênero nas escolas e essa discussão chegou ao STF. Então, o STF entendeu, um voto do ministro Toffoli, que não se pode proibir certos tipos de discussão sem fundamentação adequada, com o risco de você afetar e ferir o direito de saber da criança. A criança tem o direito de ser informado, ele tem o direito à informação, ele tem o direito de obter conhecimento. E, por fim,
tá? Para que ele tenha a condição de ter a sabedoria de como se comportar nesse quesito, tá ok? E nós temos também, foi em 2018, nós temos um outro julgado em 2020, portanto, mais recente, tá? Uma questão bem mais recente, que tratou do mesmo assunto, tá? E que foi em Goiás isso aí, né? Em Nova Gama, e mais uma DPF, uma lei municipal, que contrariou o preceito constitucional. Toda vez que uma lei, em regra municipal, afeta o conteúdo constitucional, nós temos aí uma DPF. E o que foi definido ali? E dessa vez de forma unânime. É inconstitucional lei que veta a discussão de gênero em escolas. Então, o que está valendo? Atualmente, qualquer lei que venha a proibir a discussão de gênero nas escolas, ela é inconstitucional. Ela já vai nascer morta, ok? Ela já vai nascer morta. Então, não tem muito como discutir esse ponto, tá certo? Não há que se falar em proibição, não há que se falar em limitação de alguns pontos, tá certo? Não há como se falar isso. Agora, vamos esticar um pouquinho, falar um pouquinho mais de família? Então, vamos lá, família. Olha que interessante, né? Família, conceito de família. O termo família, derivado do latim famulus, significa escravo doméstico. O termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem produzidas a agricultura e também a escravidão legalizada. Olha que interessante. Então, o termo família, ele não é esse termo, em regra, segundo os dados, né, que nós conhecemos hoje. Então, temos que tomar muito cuidado com alguns conceitos que nós temos de hoje, qual a sua origem, de onde ele veio, o que significa de fato. Inicialmente, ele não se mostrava para isso que nós temos hoje. É exemplo do trabalho. Né? Trabalho enobrece a pessoa. Trabalho vem de tripalium, é um instrumento de tortura. Tá certo? Então, no passado, ele tinha um outro significado. Tá ok? Então, a questão da família. Né? Então, a família, ela não tem não nasceu com esse conteúdo que nós conhecemos hoje. Tá certo? E para falar de família, nada melhor que nos apropriarmos do que trouxe na colação uma personalidade fundamental, que é Engels, na sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, nessa obra ele traz ali algumas formas de família, alguns arranjos de família, tá certo? Alguns arranjos de família. Dentre esses arranjos, nós vamos mostrar aqui, nós temos a família consanguínea, que é o primeiro grupo de família. Então, em linhas gerais, para não aprofundar muito, que não é o objetivo, só para mostrar essa dificuldade que nós temos, em ligar esses 4 pontos iniciais que nós conversamos, então nós temos a família consanguínea. Então, basicamente, essa família consanguínea era marcada por grupos de pessoas que mantinham relações entre elas. Então, nesse período, a mulher era livre para ter relações sexuais com outros homens. A filiação, a linhagem, era somente a mãe. Você não sabia identificar com exatidão quem era o pai. Era sempre a mãe. Então, tinha a mãe. O pai poderia ser diversos, tá certo? Diversos. Então, a mãe, o filho descendia da mãe. Tá? Então, com exceção de ascendentes e descendentes, lembrando que num tempo anterior, era como fosse assim, falando em linguagem mais tranquila, caça livre. Todo mundo era de todo mundo. Todo mundo era de todo mundo. Isso aqui já é uma transição da questão da família, propriedade,
privada, né, lógico, e do Estado. Mas num passado anterior a essa fase, não tinha essa questão de vínculo, não. Era bem mais liberal. Tá ok? Então aqui já tem essa exceção. Tirando pai e mãe, pai e filhos, todos os outros, inclusive os irmãos, eram considerados maridos e mulheres. Então, eles eram considerados maridos e mulheres, tá ok? Então, é interessante pensar nessa formatação, tá? Uma outra forma de família, um outro arranjo de família, era a família conhecida como punaluana. Nesse ponto, superou a anterior. Na anterior já não tinha relação entre ascendente e descendente. Aqui, suprimiu também as relações entre irmãos. A linhagem continuava sendo materna, permanecia materna. Ou seja, quem é o pai? Não se sabe. Quem é a mãe? É fulano de tal. Beleza? O terceiro arranjo familiar é a família pré-monogâmica. O que seria isso? Pré-monogâmica. Era um homem com várias mulheres. Ele tinha várias mulheres, uma era preferida. A liberdade que ele tinha era muito maior que a da mulher, então a mulher era sim, era cobrada na sua fidelidade. E se ela não cumprisse com a fidelidade, com esse dever, ela era punida severamente. Então, nessa fase pré-monogâmica, presumia-se não, existia de fato, a mulher, ou o homem, melhor dizendo, com várias mulheres, ele tinha uma preferida, então, mas ele não tinha o dever de ser fiel, muito pelo contrário. A mulher, sim, ainda se perseguia essa questão da fidelidade. Caso ela não fizesse, ela poderia ser severamente castigada. Olha como a humanidade ela vai caminhando, ela caminha. E não é simples, não é a passos tão largos. As coisas vão mudando de maneira suave, um pouco a cada momento. Tá certo? E por fim, segundo ainda a definição de Engels, a família monogâmica continuava domínio do homem, tá certo? Com a finalidade de procriar. Para que tinha que ter filho? Porque os filhos iam herdar os bens paternos. Então era isso. Tá? Os bens paternos, ele tinha que ter um filho, tinha que ter casamento, tinha que ter um documento, tinha que afirmar que ele era o pai. Então o casamento monogâmico queria dizer o quê? Que ela me pertence, então o filho dela é meu. Lembra que a linhagem era sempre materna? Então deu uma mudada, tá? Nesse caso, nessa família monogâmica, só um homem poderia romper a união. Tá? E tinha o direito de ser infiel. Era previsto de forma legal o direito de ser infiel. O Código de Napoleão previa o direito à infidelidade. A mulher, como sempre, se praticasse essa infidelidade, ela sofreria uma sanção. Ok? Então essas são as 4 definições de família trazida por Engels. Tá? Agora tá, e no Brasil? Como que ficou aqui no Brasil? Qual a situação do Brasil? Tá, então, em linhas gerais, para não adiantar muito, em linhas gerais, no Brasil, nós tínhamos ali, quando o Brasil foi colonizado, quando Portugal descobriu o Brasil, pela essa teoria, Portugal não pretendia ocupar o Brasil de imediato, de forma alguma. Portugal apenas passou no Brasil como uma forma de extrair. Ele passou para ir para a Índia, com o caminho à Índia, mas parou no Brasil e percebeu que tinha potencial para ser explorado. Então a primeira ideia era vir para o Brasil e explorar aquilo que tinha, para o Brasil, etc. Então quem que veio para o Brasil? Vieram só homens. Então só homens que vieram para o Brasil. E nesse caso, chegando aqui, o que tinha? Índias. Só que era proibido ter relações com índias. Primeiro, porque a maioria deles eram casados, e outro, porque a igreja não aceitava. Lembrando que nós estávamos na fase entre Estado e igreja, estava tudo junto. Então, a igreja não aceitava. Mas uma coisa era interessante. Caso houvesse um relacionamento entre o branco e o índio, entendia-se que o filho era reconhecido. O português, o branco, ele reconhecia o filho como seu, e por entender que o sangue do branco, o sangue bom, ia
se sobrepor ao sangue indígena. Então, a criança ia passar a ter o sangue bom do pai. Então, olha que interessante. Né? Então, logo em seguida, as famílias começaram a vir para o Brasil, as pequenas nobrezas de Portugal começaram a vir para o Brasil e receberam partes de terras, tá certo? Começaram a receber as partes de terras e neste contexto surgem quem? Quem estuda um pouquinho de história vai lembrar dos senhores. Então, os senhores, que eram os donatários, possuidores de terras. E o que aconteceu nesse contexto? Os índios não aceitavam muito a invasão, eles não eram muito animados com relação à escravidão, se é que existe alguém, e surgiu ali a questão da escravidão dos negros trazidos da África. Nesse contexto, surge ali a relação do senhor de engenho, com as mulheres escravas. E disso aí surgiram seus filhos. Esses filhos, contrário da situação dos índios, não eram reconhecidos. Tá? Não eram reconhecidos de maneira nenhuma. Então era proibido, era pecado ter relacionamento de branco com índios, de brancos com escravos, né, com brancos com negros, e também negros com índios, e assim sucessivamente. Era proibido miscigenar. A igreja não aceitava, o Estado não aceitava. Mas aí, os fatos sociais acontecem, a legislação caminha atrás, começou a surgir o quê? Algumas famílias informais do relacionamento de negros com índios, de índios com senhores de visagens, com escravos, aí vai. Começaram a surgir as famílias informais. Essas famílias informais não eram reconhecidas pela igreja. Então a igreja ela teve um peso muito importante aqui no Brasil. Os índios foram catequizados pelos jesuítas. Então a igreja ela trazia uma carga muito pesada em cima de tudo aquilo que se fazia. Aí, nesse sentido, o que aconteceu? Mesmo contra a norma, surgiram relacionamentos, famílias unidas pelo desejo de estar juntas, pela afeição, pelo cuidado, porém, eles ficavam o quê? Desprotegidos juridicamente, ou podemos falar juridicamente vulneráveis. Juridicamente vulneráveis. Aí, nessa situação, o que acontece? O direito que era aplicado aqui no Brasil, era o direito oriundo de Portugal. Esse direito de Portugal sofria influência das famílias romanas e, por que não dizer, da família canônica, tá certo? Da igreja. O casamento, naquela época, legitimava a união. A igreja e o Estado eram um ser só. Então, era uma coisa só. Eles não se separavam. Era algo certo. Eles mantinham o mesmo poder. Então, o rei ele dominava até o Papa. Quem assistia aqueles filmes tradicionais lembra bem disso, tá certo? Então, esse casamento, ele legitimava a união, ele legitimava e era reconhecido somente pela igreja, tá certo? Somente depois de 4 séculos, do Concílio de Trento, é que em 1977, nós damos o salto aqui, foi instituída a lei do divórcio. Então, a pessoa podia se divorciar, até então era desquite, separado, etc., uma coisa negativa. Tá? Mas até nesse momento, 400 anos depois, 4 séculos depois, somente depois disso aí, que se criou ali a possibilidade do divórcio. Tá certo? O divórcio com base no casamento civil. Ok? Com base no casamento civil. Tá bom? Por quê? Porque o casamento religioso, o que Deus une na terra, ninguém separa. Então nós temos essa briga. Temos algumas circunstâncias em que o casamento religioso será anulado. Tá? Com condições raras, o processo tem que seguir para Roma. Mas até então, isso não vai acontecer.
Então, o casamento, a família, a instituição família, ela vem ao longo do tempo se transformando. A informação, ela vem ao longo do tempo se modificando. Tá? E hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, nós modificou tudo aquilo que nós conhecíamos a respeito de família, foi modificado. Não é mais aquilo que nós pensávamos, ou imaginávamos, ou que nossos avós, nossos bisavós conheciam. A família tomou uma formatação diferente, né? A família ela tomou uma outra formatação. Aí daí vem a questão que permeou tudo isso aí. Né? Eu fiz uma análise de algumas cartilhas das escolas do ensino da educação fundamental, do ensino infantil, né? E nessas pude verificar o quão é interessante. Né? Por exemplo, aqui, segundo ano, geografia, tem aqui também, segundo ano, história, tem aqui também, né? História também do segundo ano, outro aqui, que é de história também, do segundo ano, autores diferentes, situações diferentes, editora diferente. E quando você vai verificar a família que consta nas folhas, quando trata da família, do corpo humano, etc., qual a finalidade, você percebe a distinção que tem, a distância que tem do real e do que deveria acontecer. Então, quando vai falar do corpo, que nós falamos da BNCC, reconhecer o corpo e descobrir as suas funções. A maioria dessas cartilhas ensinam o quê? O que é direito, o que é esquerda, o que é pé, o que é braço, o que é a mão. Basicamente isso. E as outras partes do corpo? Não mostram, não falam, sequer tocam. Uma outra coisa, com relação a famílias, modelos ou arranjos familiares. Em regra, os modelos e arranjos familiares daquilo que nós vimos lá no começo, né? Que é a família tradicional, que é a família formada por pai, mãe e filhos. Avançou um pouquinho no sentido de mostrar que mudou. Não temos mais aquela situação em que todas a família tem pai e mãe. Tem situações em que tem pai e filhos, mãe e filhos. Isso a cartilha já mostra. Uma outra coisa interessante é com relação também à diversidade, com relação, não é raça, né, o cor, né? Hoje em dia não é só aqueles branquinhos, tem pessoas negras também figurando em família, isso também é importante. Mas uma coisa que não tem. Hoje em dia nós temos diversos modelos de família no Brasil. E essas famílias não existem na sua representatividade dentro dessas cartilhas, em que pese não poder mais haver proibição a qualquer discussão com relação à ideologia de gênero. Não se pode mais isso. Então, qual é o questionamento? Já indo para a parte final da nossa discussão. A igreja, por muito tempo, ela permeou a política. A igreja, por muito tempo, ela tomou decisões, e até hoje ainda toma. Ela atua dentro do lado político, do lado jurídico, mas houve um tempo em que era muito mais assentado esse peso. Então, quando o Brasil é colonizado, não se permitia o casamento de pessoas não católicas, mas as uniões informais surgiram. As pessoas vieram para cá de outras religiões, de outras crenças. Então a lei teve que ser quebrada num certo ponto, até que separou o Estado e igreja. Aí ficou a igreja com nascimento e batizado, casamento e batizado, tá certo? E permitiu-se também os cartórios atuarem no casamento civil. Agora, qual a importância disso tudo? O reconhecimento da família, do reconhecimento da informação e o quanto antes isso? Porque vai ter reflexo jurídico. Tudo isso aí passará por reflexos jurídicos. E, atualmente, nós pudermos tratar, nós temos N arranjos familiares. Nós temos diversas formas de união familiar. Por exemplo, na família tradicional, formada por pai e mãe
e os filhos, tá certo? Família informal é aquela família que não está legalmente constituída, né? Vamos chamar de união estável. Tá? A família tradicional, nuclear, registro de casamento, etc. Nós temos a família monoparental também, que é aquela família que tem ou um pai ou uma mãe só cuidando da sua prole. Nós temos família anaparental, que é o irmão mais velho cuidando da irmã ou vice-versa. Famílias reconstituídas, pessoas que já tiveram casamentos anteriores, romperam a união e formaram uma outra união e cada um levou a sua prole para aquela nova relação. Nós temos a família unipessoal. Olha que interessante. Uma pessoa vai se considerar família. Não, mas como isso vai ser possível? Pode sim. Qual o reflexo jurídico disso aí? Ela pode registrar um único imóvel com bem de família, mesmo que seja para ela. E o bem de família vai ficar impedido de ser penhorado em algumas circunstâncias. Então, a família unipessoal tem reflexo jurídico. A família eudemonista são aquelas famílias que se juntam sem vínculo sanguíneo, sem parentesco, mas com a vontade de estar junto, aquela coletividade de amigos, de conhecidos que moram junto, tá? Com o dever de proteção, com a vontade de estar junto. E, finalmente, nós temos a família homoafetiva. Tá? Família homoafetiva. O que acontece? Essa família homoafetiva, antigamente, tinha um nome de família homossexual. Só que quando você fala em família homossexual, nós temos aquela conotação pejorativa, de novo. Então, a família homoafetiva, tá certo? Essa família homoafetiva, formada por 2 mulheres, 2 homens, tá certo? 2 mulheres com filho, 2 homens com filho. Essa é a família homoafetiva. É lógico que a relação sexual vai se originar, muito possivelmente e comumente, da relação afetiva. Mas a conotação sexual, ela perdeu um pouco de sentido e se tornou um tanto quanto pejorativa. Tá certo? Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Acho que eu até ultrapassei um pouquinho o tempo de limite que é de 1 hora. Mas só para fazer o resumo aqui, de mostrar interessante, é o quê? A Constituição garante o direito à educação. A Constituição é dever do Estado e da família, e com o apoio da sociedade. A criança que vai para a escola, ela tem o direito de informar e de ser informada. Então, ela tem direito de conhecer efetivamente aquilo que a base comum curricular estabelece, com relação a conhecer a si, a conhecer os outros, a conhecer o seu limite. Nós percebemos que existe um documento emitido pela Organização Mundial da Saúde que trata da importância da educação sexual para a formação do indivíduo na sua vida. Tá certo? Ao longo da sua vida. Tem alguns transtornos que se apresentam na vida adulta e que são ainda resultado de algo que não foi devidamente tratado na fase da idade infantil. Então, nós temos o direito de informar e de ser informado. Nós percebemos também que informação, conhecimento, sabedoria e dados são coisas distintas. Então, tem muita gente que vai para a faculdade, vai para trabalhar, etc., para ter informação. Tá? Alguns vão para ter conhecimento. E o que é mais importante? É na vida você ter a sabedoria para utilizar bem esse conhecimento. Tá certo? Para saber bem como você utilizar esse conhecimento. Então, nós sabemos que podemos fazer a escola, temos que ser informado, é dever da família, e aí nós percebemos, família, peraí, o que é família? Qual é o conceito de família? Como a criança vai na escola e mostra na cartilha dela que a família é só um homem e uma mulher com filhos. E o restante das famílias? Como que fica distanciado esse direito? Eu dei palestra em algumas escolas, e nessas escolas existem filhos de 2 mulheres, filhos de 2 homens, que estudam naquela escola, independente da
questão sexual. Isso aí pouco importa. O que importa é que são pais, que são mães e que estão educando os seus filhos. Agora, olha a distância que nós temos entre o direito de ensinar a educação e o que está previsto nas cartilhas. Quem der aula, quem conhecer alguém, dá uma olhada na cartilha, conversa com professores dessa educação, pergunta para eles o que eles entendem como família, o que é família, o que eles pensam como família. E expliquem que existem N arranjos de família e que a história da família ela vem mudando ao longo da história do mundo e também da história do Brasil. Então, nós chegamos à conclusão de que o direito à educação, o direito de informar e de ser informado, o direito de conhecer a si e aos outros, não está sendo colocado em prática conforme a lei preconiza. E isso pode ter reflexos futuros. Um dos reflexos que nós podemos até analisar é hoje o que incomoda muito, o que prejudica muito, o que é muito objeto de discussão, que é a violência contra a mulher. Por que será? Você cria leis, você estabelece prisão, etc, 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 mas a lei vem para remediar. As bases, as causas, melhor dizendo, a origem disso não se discute. Será que essa origem não foi lá na base? Será que essa origem não se deu lá na educação infantil? Será que não se deu em casa, com um pai e uma mãe mais severo, mais estrito, com mais apego religioso, que limita, que proíbe, que veda, que fala que é feio, que é pecado? É a mesma coisa de você. Antigamente nós cantávamos para a criança que se não dormisse, o boi da cara preta ia pegar, ou a polícia, vou chamar a polícia para prender. Aí a criança vê a polícia na rua, depois que cresce, e fica com medo da polícia. Não é assim que funciona. E é assim na vida toda. Então não se trata aqui de ensinar a criança a iniciar a sua vida sexual, de forma alguma. Não se trata aqui de induzir a criança a tomar este ou aquele comportamento. Só lembrando, até pouco tempo, a questão de homossexualidade, de transgênero, etc., era considerado como doença pela OMC. Tinha um CID específico, que é um código de doença. Recentemente, isso foi retirado. Tanto é que tinha aquele termo lá da cura gay. Não existe, tá certo? Não existe isso aí. Tá um termo muito discutido. Não vai acabar por aí. Mas o que importa é o STF proibiu qualquer vedação à discussão de gênero e os fatos são importantes. Conhecer a família, identificar os arranjos familiares, o direito de informar e de ser informado, dentro de um sistema educacional adequado e não fora da realidade. Porque senão nós estamos criando ou preparando os nossos filhos para um mundo irreal, para um mundo que não existe, para um mundo das maravilhas. E como nós bem sabemos, o mundo não é desse jeito. Tá ok? Então, feitas essas considerações, eu agradeço, espero ter contribuído um pouco, me coloco à disposição para as prováveis perguntas que possam aparecer. Agradeço mais uma vez aos acadêmicos, à Universidade do Estado do Mato Grosso, aos acadêmicos de Marcelândia. Os meus abraços aqui, é minha honra em ter participado e contribuído um pouquinho com essa conversa. Então, fechando com o que eu falei no início, se protejam, se cuidem, levantem a cabeça e lembrem-se, um dia sempre vai melhorar. Tá? Assim como a tristeza, nenhuma felicidade é eterna, assim como a felicidade não é eterna, nenhuma tristeza é eterna. Nós vivemos momentos bons, momentos ruins, e o segredo ou a sabedoria é nós extrairmos desses momentos ruins alguma coisa boa, ok? Então, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade e obrigado pela oportunidade. Valeu!